Porque na vida a gente quer se conhecer cá entre nós. O negócio é o horizonte, O exatamente. negócio é o horizonte. O negócio de vertical, para cima ou para baixo, está meio fora, né? O negócio é dentro. O horizonte é bom porque ele é dentro, entende? E Belo Horizonte. É, belíssimo. Eu sou casado com mineira, tenho dois sogros mineiros, tenho dois sogros mineiros, né? Meu sogro e minha sogra, artistas plásticos maravilhosos, assim, vivem numa dimensão outra. Maravilhoso. Então, tudo a ver contigo, com a sua cabeça, né, moço? Acabei de passar 15 dias com eles, né? Depois de 4 meses isolados aqui em casa, a gente pegou um carro e foi para o interior de Minas encontrar eles, uma casinha de roça mesmo, assim, mas tem um terreno grande, né? Onde a gente se encontrava com máscara, mesmo lá. Eles também fizeram um isolamento grande. Então, a gente pôde passar 15 dias na roça agora. Aí é uma viagem, As conversas são essas que a gente gosta de ter. Eu sou de Minas também, né? Eu te falei, né? Você é de Minas? Ponte Nova. Claro, você é de Ponte, você já tinha me falado disso, sim. É verdade. Eles são de Juiz de Fora, Tá. né? E meu sogro de Juiz de Fora e minha sogra de Piau, que é uma cidade que fica meia hora, perto de Coronel Pacheco. Sim. Entendeu? Carlos Drummond de Andrade nasceu ali perto. Ah, A região é a região é cheia de nomes assim. Minas, né? Minas tem uma intelectualidade assim entre a arte e a política, né? Muito muito forte, né? o Drummond é de Itabira, Itabira, é. né? É ali perto, toda essa área Tudo ali, ali, ó. né? É Zona da Mata, né? Zona da Mata, é. Ponte Nova é Zona da Mata. Maravilhoso. Tenho aprendido muito. Você casa com a mineira, você começa a aprender muito. E a comida mineira, mosca? Putz, grila, cara. É maravilhosa, né? Lá nessa casa, a gente tem um fogãozinho de lenha, né? Quer dizer, eles têm. Eu já falo a gente, sempre que eu já sou da Ah, família, mas é deles. E no fogão de lenha, a comida realmente fica com um sabor diferente, né? fica. É uma delícia. Ali o quiabo, né? O frango com quiabo deles é maravilhoso. É delícia. Arroz tropeiro. Pimentinho, porque minha família é baiana, né? Então, a Minas é uma baiana do morro, né? É uma Bahia do morro. Boa. Né? Eles têm, assim, a negritude é muito forte, né? A cultura negra, tanto quanto na Bahia. Talvez sejam os dois únicos estados que tenham assim, né, uma cultura negra tão forte, assim, o Nordeste todo, mas, né, o Maranhão tem também lá forte, mas Bahia e Minas é onde o negro explode no Brasil, né? Então a comida fica ali entre esse afro, né, esse Afro-Brasil, delicioso. Eu tenho cozinhado minhas moquecas aqui, já estou fazendo moqueca de quiabo, que é justamente o encontro da Bahia com Minas aqui em casa. Aham. Lá na minha infância, minha mãe fazia muito quiabo com angu, aquela Opa, polenta. é a polenta, minha mulher Os dois, adora. assim. Sensacional. E lá em Ponte Nova, mosca, é terra do João Bosco, do Tunai, Isso, né? isso. Saudoso Tonai. Fiquei muito É, triste com a partida dele. A nós gente, também. além dele ter ido no Zumbido, né, eu já tinha encontrado com ele lá em Ouro Preto, onde meus sogros realmente moram, né? Em Piau é essa casa de roça que é mais perto chegar em Piau do que em Ouro Preto. Daqui do Rio para Ouro Preto dá 7 horas, mas daqui para Piau dá 3 horas e meia. E é a mesma distância de Ouro Preto para Piau. Então, eles pegam o carro de lá, a gente pega um daqui e vai encontrá-los na roça. Mas eles moram em Ouro Preto. E eu tive com o Tonai, a última vez, em Ouro Preto, já depois da gente ter gravado o Zumbido. E tocamos, assim, numa noite lá na casa dos meus sogros. E foi um susto, né? Uma Foi, surpresa, porque foi. Tonai era muito vivo, né? Tonai tinha Muito. uma coisa, assim, alegre, né? Efusiante, assim, tinha, né, uma extroversão, uma vontade de tocar, de levar som, de rir. Então a gente fica mais abalado, né?
com essas pessoas assim, Isso com a é partida dessa gente, essa gente iluminada, essa gente que dá luz, né? Nos entristece muito. A mãe dele foi a minha professora primária, Mosca. Ei, beleza, que mundinho pequeno de Minas, né? Esse mundinho de Minas, né? É muito pequenininho mesmo. Peraí que eu quase chutei o violão aqui. Esfinge. Eu estava até vendo uma piada de um mineiro as características da pronúncia, né? O mineiro foi lá para o Egito, ficou vendo as pirâmides, aquelas construções todas e tal. Aí uma hora falou assim, compadre, você acha que ele viu uma estátua muito grande? Será que eles estão mortos mesmo? Então não, está escrito aqui, ó, que é esfinge. Esfinge tudo. Você falou do Zumbido, o seu programa na TV, né, no canal Brasil. Interessante, o Zoom virou um fenômeno mundial, né, nessa pandemia, né? Você já tinha o Zoom aí, né, na sua marca, e hoje é um fenômeno. Rapaz, eu não tinha me atentado disso até você falar agora, que o Zoom, pelo qual nós estamos falando agora, estava dentro do Zumbido. Que interessante isso, Mansur. Estou surpreso aqui. É verdade. O nome Zumbido, né, veio da combinação do som que a mosca faz, né, o zumbido da mosca, com justamente o zoom da câmera, uma aproximação do som. Era esse o sentido da expressão zumbido para mim. Um close, né? uma penetração no microespaço do som, né? Do outro, no caso. Né? Porque toda a filmagem do zumbido é como se fosse uma mosca. Não sei se você já reparou. A utilização dos espelhos. Sim. E o número de câmeras. Nós trabalhávamos com 6 câmeras e com muitos espelhos. Então, cada câmera ela conseguia filmar a cena de 3 ângulos diferentes por causa do espelho. Se ela tivesse apontada para você, ela filmava seu rosto. Mas se ela chegasse para a esquerda, tinha um espelho mostrando a sua nuca, ou seja, um plano de você de costas. Mas, às vezes, tinha espelho no teto, que ela podia também filmar de cima, ou no chão, apontando a câmera para o chão e te filmando de baixo. Entende? E são 6 câmeras, cada uma tinha 2, 3 planos diferentes. A gente ficava com um exército de pontos de vista, que é justamente o olhar da mosca. Né? A mosca ela vê assim como se fosse 300 televisões, uma do lado da outra, entende? Com a mesma imagem dentro de cada televisão, só que entre cada televisão e a outra, a imagem chega um pouquinho para o lado. Entende? É com isso que ela constrói o espaço tridimensional dela, com aqueles 2 olhos que tem vários olhos dentro. Né? Então, o zumbido era uma ideia. A ideia era como é que a gente pode filmar de 1000 ângulos, né? Fazer um olhar de mosca que vai se aproximar desse som de cada um desses convidados. Né? O interesse era esse, era chegar perto de uma maneira não jornalística, né? Mas de uma maneira artística. O que quer que signifique isso, eu descobri fazendo. Mas a ideia era ter uma aproximação poética, íntima, uma conversa de músico para músico, ou seja, de 2 pessoas que falam a mesma linguagem e língua, né? Que sentem um amor tão grande pelaquilo que faz, que não consegue nem explicar o que é aquilo que faz. Entende? Porque uma das perguntas, né? Uma das perguntas do Zumbido que eu perguntei a todos, a pergunta final era: o que é música? Né? E eu ouvi 276 respostas diferentes, entende? Então é muito maravilhoso você entrar em contato com gente como eu, que se aventurou a fazer alguma coisa que não existe nem definição. Nenhuma definição comum e nenhuma definição singular, ou seja, tudo vale, né? Se você me perguntar agora, eu vou ter que falar 276 coisas, porque eu concordei com todo mundo que estava na minha frente, entendeu? Porque
para uns vem da natureza, para outros vem do tempo, para o outro vem do instrumento, para o outro vem do coração, do espírito. Ah, não, é cerebral. O outro fala, não, isso aí é um perfume. Aí o outro vem e fala que é de Deus, seja lá qual seja o Deus que você acredita. Tem outro que fala que vem, sabe, do infinito, que é uma força de uma dimensão, das entidades, da física. Então, é tão maravilhoso, né? Essa coisa chamada música, significar tanto, né? Ter tantos sentidos. Eu acho que foi isso que me atraiu também, né? Esse abstrato da música que você não vê, não pega, né? Não guarda no bolso. Você guarda o CD, mas não a música. É verdade. Né? O CD que tem a música gravada lá, mas a música não está lá, né? Ela está no aparelho que vai ler um código e vai traduzir aquilo num som, mas a música não está lá. Não está. Então, essa coisa abstrata, maravilhosa, para mim, ela é um sinônimo da vida, entende? Porque a vida é tudo isso também. Também. A vida tem milhões de explicações religiosas, filosóficas, logosóficas, naturais, artificiais, e todas são verdadeiras, né? Porque uma coisa que, quando ela só é múltipla, quando ela aceita muitas verdades em si mesma, né? Sim. Não, o zumbido é um pouco, eu chamo de bacharelado, sabe? Na canção. Porque eu já era compositor de canção. Sim. Já tinha gravado meus discos, quer dizer, o que faltava aprender, entre aspas, né? Só o outro mesmo, só o teu par pode te ensinar alguma coisa dentro da sua, né, da sua prática, quando ela é assim alguma coisa muito abstrata, entende? Então, o zumbido é isso. O zumbido, cara, vou te falar, foi uma realização que eu acho que eu sonhei com ele quando eu era adolescente, entendeu? Não o programa em si, mas eu adolescente, quando eu comecei a tocar violão e compor, o que eu queria mesmo, no meu íntimo, era ser amigo desses caras todos e um dia poder sentar com ele, igual eu sentava com os meus amigos para tocar violão, sentar lá com o Gilberto Gil, com o Milton Nascimento, com o Djavan, entendeu? Com o Martinho da Vila, com os caras que eu ouvia, né? E falava assim, esses caras são meus amigos, eu quero ir para aí, eu quero entrar dentro da rádio, né? Aí eu vi tua voz lá na sua locução também, com essa delícia de voz que você tem, de personalidade, que na minha infância me capturou junto com esse universo inteiro, né? A sua voz fazia parte desse universo que me chamava para o abstrato, né? Que, afinal de contas, uma voz sem rosto, que é a voz do rádio, ela nos liberta igual um livro para as maiores viagens e fantasias, entendeu? Né? A vida dos cantores não seria tão maravilhosa se não fosse esse poder da voz de gerar no ouvinte, né, uma viagem, né? A imaginação vai longe. Então, isso tudo aí acho que me levou a fazer o Zumbido quando eu tive a oportunidade, né? Quando o Canal Brasil me convida para fazer um programa, a primeira coisa que eu pensei eu quero levar meu som, sabe? Eu quero levar o meu som, eu quero tocar, levar som, né? Que é como a gente chama de tocar um com o outro. Vamos levar um som. Eu quero levar um som, sabe? Com todos esses caras que eu passei a minha infância, adolescência, juventude e depois maturidade também, conhecendo, porque muitos novos puderam ir lá também, né? Muitos que estavam no primeiro disco, porque o Zumbido teve 11 temporadas. Quando chegou na quarta, eu não conhecia mais ninguém, não tinha amigo mais para chamar. Então, eu pude exercitar, né, essa curiosidade da pesquisa, de ver quem eram os novos que estavam aparecendo, que eu gostaria de estar junto. E aí veio, desde Maria Gadu, Dani Black, Marcelo Genesi, Ana Canhas, Mariana Aidá, Tulipa Ruiz, Thier, Felipe Cato, todos esses no primeiro disco já estavam lá no Zumbido, entendeu? Numa temporada que tinha Djavan, que tinha Erasmo Carlos,
Então, o desejo de juntar tudo, né? Também de juntar minha própria juventude através dessa juventude que estava chegando, realmente eu desconfio, ainda tenho que pensar um pouco e fazer e trabalhar mais, mas eu desconfio que o Zumbido ele é uma obra talvez maior do que a minha própria obra, entendeu? Num sentido amplo, assim, sendo também verdadeiro, porque eu sei que eu tenho uma obra bonita, que eu gosto de ter feito, que eu me dedico a ela, mas o Zumbido é grandioso demais, ele me ultrapassa, entende? Ele me Suas ultrapassa. parcerias. Por todas as Porque parcerias, suas parcerias com toda essa gente. Cada é uma programa seu era beleza. uma parceria. Você tocava com ele sempre no final, com cada convidado, né? Exatamente. E era um desafio, Mansur, Uhum. porque não tinha ensaio, entendeu? Não tem ensaio. O Zumbido eu gravava 2 programas por dia. A gente tinha que gravar cada artista em 3 horas. Então eu ficava na noite anterior do dueto ensaiando pela internet, porque eu pegava a música que eu ia fazer o dueto e via como o artista estava tocando recentemente no show. Então a minha grande diversão, né, se pode chamar assim, ou desafio, era surpreender o convidado tocando exatamente como ele estava tocando já no tom novo, com a harmonia diferente, com um tema que ele criou depois de 10 anos, entendeu? Então eu tocava assim como se eu fosse um músico da banda, fazendo backing vocal, dividindo, né, umas partes, mas priorizando sempre o convidado. O Zumbido é um programa que eu acho que também tem uma característica interessante, eu não falo nele. Isso é. Uhum. Foi uma homenagem ao Fernando Faro, O porque ele ensaio. tinha esse programa Ensaio, que quando eu era pequeno eu tinha medo desse programa. Eu tinha medo, porque você não escutava nem a voz, mas a câmera filmava o rosto do artista, escutando a pergunta. Então ele ficava assim, um close, né? Tipo assim, o artista assim. Não, isso foi há 20 anos atrás, quando você não ouvia a pergunta, e eles chamavam todo mundo de Exatamente. baixo, né? Baixinho, Eu por fiz o baixo. ensaio, baixinho, baixinho e baixinha, baixa. E o baixo, o Fernando, ele ficava a 1,5 metro da gente, né? Quando a gente ia no programa, e ele falava muito baixinho. Muito baixinho. Aquela intimidade que a câmera entrava no close era reflexo do tom de voz e o carinho que ele tinha quando ele sussurrava as perguntas, sabe? Aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, algo daquilo eu tenho que levar no Zumbido, porque eu achei de uma humildade muito grande. Um apresentador simplesmente não aparecer e não falar, sendo uma pessoa tão carismática como ele era. Eu pensei também, não sei, acho que isso me compôs um pouco. E quando eu fui virar apresentador, eu me lembrei dele e pensei, eu vou exercer esse tipo de humildade, porque eu não quero falar nada. E olha que durante a gravação eu falo muito, né? Eu pergunto tudo, faço todas as perguntas do mundo para poder ter o artista falando durante quase 15 minutos sem parar no Zumbido. Eu edito tudo, eu corto todas as minhas perguntas e edito também as respostas para a gente ter um filé mignon do que a pessoa falou. E a entrevista não é nada jornalística, ela não pergunta número, não pergunta de prêmio, não tem nada a ver com quantidades, né? E nem de vitórias. É uma entrevista poética de como a música surgiu na vida deles quando eles eram pequenos. Basicamente, as perguntas do Zumbido começavam assim, né? Como é que era a infância musical? Porque eu acredito também que, assim como foi comigo, a infância está sempre muito envolvida, né, no resultado da nossa maturidade. Sim, Né? Aonde totalmente. a semente é plantada e o tipo de água que colocam nela é que vai
né, que vai fazer a árvore ser frondosa, frutosa, né, e generosa, né, ou não. Então, eu sabendo que toda a arte começa na nossa Macondo, né? Sim, como Garcia Marques diria. Exatamente. Todo mundo tem uma Macondo, mesmo que não seja uma cidade, né? Todo mundo tem uma Macondo dentro de si. A sua Macondo, ela é despertada na infância. Geralmente, os artistas são despertados na infância. Tem alguma coisa que vai nos atraindo, né? Não só os artistas. Eu acho que a infância ela é o que fundamenta, né, esse adulto que seremos. Então, o Zumbido começava daí, né? Como é que era a sua casa, assim, que música soava. E esse ritual, posso chamar assim, de começar sempre pela infância, eu acho que já colocava a pessoa, né, o convidado, num certo estado, entende? De transcendência, né? Se você, joga a cabeça para trás e pensa assim, fecha o olhinho aí 10 segundos para pensar na sua infância, numa música que estava soando ali no quarto da mãe, na varanda do tio, no clube, na rua, né? No colégio. Alguma música te invadiu e aí pronto. Quando você começa a falar sobre isso, você já está dentro de um filme, entendeu? Você já abriu a porta da Macondo. Então era interessante ver como cada convidado sentia isso durante a entrevista, sabe? Geralmente os convidados saíam muito gratos, porque o Zumbido não era um programa de televisão, ele era uma série sensória, entende? Era uma certa experiência que todos nós fazíamos, principalmente para mim, não tenho a menor dúvida, né? Que a partir do momento ele virou também uma ciência, dado que a gente começou a ter um número muito grande de episódios, né? São 276 até hoje. E quando você faz muitas vezes a mesma coisa, né, você começa também a distinguir, né? Tantos por cento fazem isso, tantos por cento fazem aquilo. Começou a virar uma ciência incrível, né? Por isso que eu chamo que foi um bacharelado, não só da canção, né? Mas um bacharelado de vida, de experiência, de conversa, de ver cada um falar sobre a sua própria Macondo. Foi, cara, é indescritível. Quando alguém me pergunta assim, igual você, para falar sobre o Zumbido, eu falo 2 horas. Mas vem coisas, talvez você, a cada vez que você fala, vem coisas novas dessa sua percepção, né, Mosca? Sempre, Porque sempre. é muito E outra rico. coisa, foram tantos programas que agora já tem um tempo que a gente vem lançando toda sexta-feira os EPs, né, que são as 3 músicas de cada convidado. Amanhã, por exemplo, é o Rodrigo Maranhão. Semana passada foi Dudu Nobre, na outra foi o Dalto. Então, você vê também que as direções são de épocas diferentes, de estilos diferentes. Então, é maravilhoso isso, porque cada semana eu me debruço sobre um programa e sobre um artista aqui para poder armar o tal do lançamento na sexta-feira. E aí eu reescuto a entrevista, né, e escuto as canções, e por isso que eu te digo, ultrapassa a minha obra, sabe? Porque é uma obra conjunta, né? Uma obra conjunta. É uma coisa que, no todo, assim, você vê um grupo, na verdade, de pessoas, né, se potencializando um ao outro, né? Quando cada um declara sua paixão pela composição, todos ali unidos em prol da criatividade, né, do encontro da poesia com a música. Enfim, tudo isso aí é muito bonito. Eu venho aqui, estou numa viagem, sabe? Com o Zumbido de novo, né? Na MPB FM, Mosca, depois de 43 e tantos anos de profissão, eu falei com o Luciano, que era o diretor lá, né? Falei, Luciano, eu quero um programa meu, só meu, assim, para fazer o que eu quiser, o meu Zumbido. E aí ele me deu 1 hora, meia-noite,
terças-feiras, você participou, foi maravilhoso. E hoje à meia-noite conto com você, papos e canções aqui na MPB. A roda está formada com amigos na calçada, as histórias são contadas e cantadas para você e com você. Então, eu chamava também as pessoas que eu queria. Não tinha que a programação da rádio é X, Y, Z, não. Eu quero chamar todo mundo. Quero chamar Edu Lobo, o Quarteto em Si, Mosca, Milton Nascimento, Dalto, Biafra, Amelinha, as pessoas que fizeram a minha vida toda, tudo que eu ouvi na minha Macondo, que era a minha Ponte Nova, digamos assim, na infância, e depois, né? Eu falei, eu quero desse jeito, eu não quero me preocupar com audiência, com isso, com aquilo, com números, nada. Só o prazer da conversa. E faz toda a diferença, Isso. não é, Mosca? Maravilhoso, né? Você poder... Eu tenho hoje ainda uma lista de 230 nomes que eu quero chamar para o Zumbido que não foram, depois de ter feito 276. Então, o que eu tenho a dizer é que eu tenho uma capacidade de admiração muito grande. Sem fronteiras. Isso porque a quantidade sempre foi para mim uma qualidade, entende? Uma das qualidades é a quantidade. Eu sou um colecionista. Quando criança, eu colecionava tudo. 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 Pedra, moeda, selo, cigarro, caixa de cigarro, rótulo de cerveja, tampa, vidro, tudo e mais um pouco, entendeu? Coisas loucas. Calota de carro, placa de rua. Revista em quadrinhos. Quadrinhos eu sou viciado até hoje. Tenho coleções até hoje de muitas dessas coleções. Guardo as melhores partes dessas coleções aqui ainda hoje. E aqui, ó, atrás de mim, no meu escritório, como é que é? É lindo. É cheio de coisa, né? A casa toda é um pouco assim, com muita informação. Eu gosto muito das coisas. Cheio de troféus. Tem uma... Não, e cada elemento desse daqui tem uma história, tem um lugar, tem um momento, tem uma razão de ter trazido para casa, né? Tem uma vida, realmente uma vida cheia de viagens aqui, bem interessante. Mas eu estava falando, o colecionista, ele gosta da quantidade. Então, essa ideia de abraçar o todo, de pertencer ao todo, né? Ela já vem comigo. Eu sou caçula de 4 irmãos. Meu pai teve 10 irmãos, minha mãe teve 4 irmãos. Então, são muitos primos, uma família grande. O coletivo sempre esteve assim na minha formação, né? Eu já nasci dentro do coletivo. Família baiana. Então, imagina, quando ia para lá, isso aí triplicava, entende? Com todos os empregados que eram meio da família também, entende? Então, a minha curiosidade é que me fez também fazer esse Zumbido tão diverso, né? Ter vontade de ficar do lado do Andreas Kisser, do Sepultura, e às 11 horas da manhã e às 4 da tarde começar a gravar com o Martinho da Vila, para no dia seguinte encarar o André Abujanra de manhã e, sei lá, o Frejá de tarde, entende? O Arrigo Barnabé e depois o Edu Lobo, entende? Era um desafio muito grande. Sim. E eram dias muito intensos. Nossa. Com 2 artistas sempre muito diferentes. Mas, como eu estou te falando, eu acho que eu fui me formando com isso. Eu construí uma habilidade de lidar com todo tipo de pessoa, porque a generosidade é o melhor convite, né? Isso. Então, a partir do momento que eu também criei um programa onde eu não falava, o convidado chegava lá sabendo que ele ia estar inteiro, sabe? Que era meia hora dedicada a ele, e que eu ia ter todo o cuidado de deixar ele só falando coisa linda, né? Sendo filmado lindamente, tocando com som bom. A gente gravou todas as temporadas dentro de estúdios de música, então a gravação era sempre maravilhosa, em silêncio. Realmente um privilégio. Esse é um privilégio.
Porque na vida a gente quer se conhecer pra